Olá, meus amores, estamos de volta com o seu canal Fundamento, onde juntos estamos aprendendo um pouquinho mais sobre as Sagradas Escrituras, sobre o Evangelho do Senhor Jesus. E eu quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo, porque hoje vamos falar justamente sobre o que é o Evangelho. O que é esse Evangelho que tem de tão poderoso por detrás dele que ele é capaz de ressuscitar mortos, de dar vida e vida eterna. Então, fica comigo até o final desse vídeo, se inscreva no canal, aqui no botãozinho vermelho, deixe seu comentário, deixe seu like e assim tu vai estar me ajudando a compartilhar esse assunto que é tão importante, um assunto vital de vida eterna ou de morte eterna. Então, meus amores, hoje nós vamos falar deste assunto tão importante, tão vital, que nós, durante todo esse estudo do novo nascimento, a gente vem falando que o Evangelho é o único meio de salvação. Tudo que a gente vem ensinando todos esses vídeos do estudo do Novo Nascimento, que estamos caminhando para o final, muito provavelmente esse e mais um, e a gente termina a playlist, o estudo completo do Novo Nascimento, e eu te aconselho, tu que ainda não ouviu os outros vídeos, assistir eles desde o início, porque é um estudo muito completo, numa ordem correta dos fatos, dos acontecimentos, como é o novo nascimento na vida de uma pessoa, tudo isso através da palavra de Deus. Então a gente tem visto, e eu tenho repetido inúmeras vezes, que o Evangelho é o único meio instituído por Deus para a salvação. Nós vemos no diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos, justamente Jesus falando para ele que o novo nascimento se dá pelo meio de ouvir a palavra, por ouvir o Evangelho. E no último vídeo nós falamos da obra gloriosa do nosso Senhor Jesus na cruz, que eu te aconselho, tu que ainda não ouviu, ouvir, e se tu já ouviu, ouvir uma, duas, 13, sempre estar ouvindo sobre a obra de Cristo na cruz. Então durante todo este estudo do novo nascimento, nós estamos aí repetindo que o Evangelho é o único meio de salvação. Então hoje nós vamos ver as definições bíblicas totalmente espirituais daquilo que é o Evangelho, de acordo com os apóstolos, de acordo com o apóstolo Paulo. Nós vamos ver versículos na Bíblia que nos dá esse entendimento mais concreto do que é o Evangelho. Com certeza deve ser alguma coisa muito importante, né? Porque se é o único meio instituído por Deus para salvar, Cristo disse, tu tem que ouvir o Evangelho. E a fé vem por ouvir, e o ouvir vem por ouvir a palavra de Deus, que é o Evangelho. Então, alguma coisa muito importante tem por detrás de tudo isso, e a gente vai falar nessa tarde, nesse vídeo, sobre este assunto. Meus amores, eu já quero pedir desculpas, por quê? Porque aqui próximo, quase em frente ao nosso prédio, está sendo feita uma construção. Um outro edifício está sendo construído, então está tendo muito barulho, muitos barulhos. Não foquem neste barulho, tá? Foquem naquilo que eu estou falando, mas é só para vocês saberem que no fundo vai ter barulho, porque se eu esperar a obra terminar para gravar, então a gente vai levar anos aí para gravar o Evangelho para vocês, e a gente não tem tempo. A única coisa que a gente não tem é tempo. Então, por isso que vai com barulho mesmo, vai com obra. Eu só te peço, presta atenção naquilo que eu vou estar falando para vocês, tá bom? Então, meus amores, vamos entender um pouquinho sobre esse Evangelho, que ele é o único meio de salvação instituído por Deus, tá? Então, pra gente começar a entender, eu gostaria de explicar algo que acontece nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia daquilo que a gente vai falar daqui pra frente. Nos Estados Unidos, os comerciantes, donos de franquias,
de alimentos, supermercados, enfim. Quando eles contratam um funcionário que vai lidar com o dinheiro, que vai lidar com o público e com o dinheiro, troco, câmbio, enfim, né? Eles costumam dar um curso para estes funcionários. Antes de eles começarem a trabalhar, eles dão um curso para estes funcionários. No que consiste esse curso? Eles ensinam aquele funcionário que vai lidar com dinheiro todas as formas possíveis de identificação de uma nota verdadeira. Então o funcionário, ele estuda todos os detalhes de uma nota verdadeira, textura do papel, cores, sinais, tudo que seja possível eles estudam. Por quê? Porque quando este funcionário estiver lidando com o público e pegando em mãos as notas, né, o dinheiro, quando este funcionário que é experto numa nota verdadeira, a partir do momento que ele pegar uma nota falsa, ele vai de cara identificar que aquele bilhete é falso. Então ele não vai aceitar. Olha a sabedoria e a inteligência dos americanos em dar um curso para seus funcionários. Veja que eles não ensinam eles com respeito às notas falsas. Eles ensinam eles com respeito às notas verdadeiras. Por quê? Porque contra a verdade não há argumentos. Quando tu conhece a verdade, quando tu conhece o bilhete verdadeiro, tu não vai ser enganado por um falso. Podem te dar o bilhete mais perfeitamente falsificado, mas como tu é esperto, como tu conhece o verdadeiro, tu não vai ser enganado. Então, meus amores, por que eu fiz questão de falar sobre isso com vocês? Porque o evangelho tem sido falsificado desde o início. Desde o início da história da igreja, o evangelho vem sendo falsificado. E isso não é de agora, isso é desde a época dos apóstolos. Vocês lembram quando o apóstolo vai ensinar, quando Paulo vai ensinar, Pedro vai ensinar, eles sempre usam Cristo falando, cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Paulo falava, se ainda que desça um anjo do céu, eu mesmo pregue para vocês outro evangelho, além daquele que eu já venho pregado, que este seja maldito, porque não existe um outro evangelho, só existe um evangelho, e o evangelho vem sendo falsificado, vem sendo manipulado, vem sendo deturpado, vem sendo misturado, verdades com mentiras. Então o evangelho vem sendo completamente deturpado daquilo que a Bíblia fala. Então Paulo, Pedro, o Senhor Jesus sempre diziam, cuidado com o falso evangelho, cuidado com a levadura, cuidado com o fermento dos falsos evangelhos, cuidado com os cães, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres, cuidado. Caramba, quando Jesus começa a falar em Mateus 24, os discípulos questionam ele, Senhor, quando será a tua vinda? Quando se dará todos estes sinais? Jesus logo de cara falou, cuidado que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Lembra que a gente já estudou nos textos, nos vídeos anteriores, que não basta falar de Jesus, não basta falar em nome de Jesus, tem que ser falado da maneira correta, a maneira bíblica, a verdade, senão não adianta. Então, meus amores, o falso evangelho tem se infiltrado dentro da igreja desde o início, desde o primeiro século, desde a época dos discípulos, e cada vez mais ele vem se alastrando. E como a gente falou nos vídeos anteriores, estamos vivendo o período de maior trevas com relação ao evangelho. Estamos vivendo o período da apostasia. Lembra que a gente viu? A apostasia que está infiltrada dentro das igrejas, dentro do cristianismo, fazendo com que o verdadeiro cristianismo se perca, fazendo com que o verdadeiro, se fosse possível, né, se perdesse, mas fazendo com que o verdadeiro evangelho se dilua, se
se extravie, que o verdadeiro evangelho se misture com o falso evangelho, verdades com mentiras, e enganos, e ilusões, e falácias, e fantasia, e alegoria, e falsidade. Meus amores, então a gente vai entrar muito profundamente no que é o verdadeiro evangelho, porque esse é o objetivo do canal, o fundamento. O fundamento é a palavra de Deus, é o verdadeiro evangelho para a salvação. Então a gente vai fazer como os americanos fazem. A gente tem procurado fazer isso no canal, na nossa debilidade, na nossa incompetência humana, mas dentro da sabedoria e da condição que o Espírito Santo nos dá, porque não é nossa, vem dele. Dentro da palavra de Deus, nós temos procurado mostrar para vocês o verdadeiro evangelho. E a gente vai penetrar mais profundo hoje, porque como os americanos estudam a nota verdadeira, quando eles pegam a falsa, eles identificam na hora, então a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai ensinar o verdadeiro evangelho da maneira bíblica, da maneira que Cristo ensinou, da maneira que Paulo, Pedro e todos os primeiros cristãos da igreja primitiva e os que foram, Deus foi guardando durante o período da história, nesses últimos 2000 anos, da maneira biblicamente falando, mais biblicamente possível falando, para que quando tu ouça o falso evangelho, tu venha identificar e tu não venha ser enganado, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, primeiro vamos entender o que não é o evangelho, tá? Pra gente entender a verdade, a gente vai primeiro entender o que não é o evangelho, tá bom? Vamos nos aprofundar no que é o verdadeiro evangelho, mas já vamos descartar de cara aquilo que não é. Então o evangelho não é, segundo o que alguns falam por aí, o teu testemunho pessoal. Embora o nosso testemunho pessoal, a transformação de vida que tivemos depois que conhecemos a Cristo, o verdadeiro evangelho, seja muito importante, mas o evangelho não é o meu e o teu testemunho pessoal. Eu não vou salvar ninguém com o meu testemunho. Não adianta eu chegar e falar para uma pessoa e dizer assim: ah, Cristo mudou a minha vida, desde que eu conheci Cristo a minha família mudou, meu casamento mudou, eu fui curada, eu fui liberta, eu arrumei um emprego, eu conquistei, tô rica, tenho uma mansão, tenho carro, tenho iate, tenho muito dinheiro, e tenho paz, e tenho o Espírito Santo dentro de mim e tenho paz. Isso não vai salvar ninguém. Ao contrário, vai até mesmo criar uma cobiça nas pessoas, principalmente quando tu for uma cobiça e o interesse das pessoas, principalmente se tu for falar da vida econômica. Eu prosperei, eu ganhei uma causa na justiça, eu tô rica, eu tenho bens agora, eu tô próspera. Isso vai gerar uma ambição nas pessoas. Se tu falar que Cristo mudou minha vida, me curou, me deu uma bênção, me libertou, isso vai gerar um interesse nas pessoas de quererem a Cristo somente como milagreiro, somente como aquele que abençoa. Então, muito longe de salvar alguém, o teu testemunho pessoal vai afastar mais essa pessoa da verdade, do verdadeiro evangelho, que a gente vem estudando e vamos nos aprofundar mais. Então não é o teu testemunho pessoal que vai salvar. Não é falar para as pessoas, Deus te ama incondicionalmente e Cristo morreu por ti. Deus te ama incondicionalmente. Isso não é evangelho. Aliás, isso é uma mentira. Deus não ama todas as pessoas incondicionalmente. Isso não está escrito na Bíblia. Tem versículos que falam que Deus amou o mundo, Deus ama o mundo, Deus é amor, mas a gente precisa meditar nesses versículos dentro dos seus contextos para a gente entender. E quando a gente estudar os atributos de Deus e a gente estudar o amor de Deus, a gente vai entrar com bastante detalhe nisso. Mas então, não é dizer para as pessoas, o evangelho não é dizer para as pessoas que Deus ama elas incondicionalmente. Muito menos é dizer para as pessoas que Jesus te ama e tem um
plano glorioso para ti. Isso não é evangelho. Isso não vai salvar ninguém. Eu dizer para uma pessoa que Deus ama ela, Jesus te ama e tem um plano glorioso para ti, Ele tem um propósito glorioso para ti, isso não é verdade, isso não é evangelho, isso não vai salvar ninguém. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala quando a gente vai levar o evangelho para as pessoas. Não é um testemunho pessoal, não é aquilo que Deus fez por mim. Porque, por exemplo, tu vai chegar para uma pessoa e vai falar assim, desde que eu conheci Jesus, desde que eu conheci o evangelho, eu agora tenho paz. E essa pessoa pode chegar e falar para ti, pois é, tu acredita que eu também, desde que eu comecei a ir no espiritismo, eu também tenho paz? Tu acredita que desde que eu comecei a fazer yoga, eu também tenho paz? Nossa, que legal, que bom que tu te encontrou no evangelho, porque eu me encontrei no espiritismo, eu me encontrei no yoga. E daí? O que tu vai falar para ela? Vocês estão vendo que não é um testemunho pessoal tu dizer para a pessoa que tu tem paz, que vai levar ela a Cristo, que vai levar ela à salvação? Meus amores, a gente tem que pensar, a gente tem que usar a inteligência que Deus nos deu para ver o que realmente tem que ser ensinado para as pessoas, o que realmente é o evangelho. Então, isso é o que o evangelho não é. Então agora a gente vai ver sobre o que realmente se trata o evangelho. Vamos ver na Bíblia. Meus amores, eu quero que vocês me acompanhem. A gente vai ler alguns versículos, mas a gente vai começar com o versículo-chave, lembrando que este estudo está dentro do estudo do novo nascimento. O único meio para nascer de novo é ouvindo a palavra, é ouvindo o evangelho. Lembra que eu disse que o milagre do novo nascimento se dá no momento em que eu ouço o verdadeiro evangelho, no momento que eu estou ouvindo a palavra, o Espírito Santo vem e entra na minha vida e me regenera, me desperta e diz, vive, o espírito que está morto, vive. Então, tudo isso faz parte do estudo do novo nascimento. Então hoje a gente vai entender o que esse evangelho tem de tão poderoso para fazer com que a gente nasça de novo. A gente já viu a cruz de Cristo, que faz parte do evangelho, a obra dele. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Mas agora a gente vai ver um outro versículo que Paulo exemplifica o que é o evangelho da salvação, sobre o que se trata. Se o evangelho não se trata de um testemunho pessoal, se o evangelho não se trata de eu falar para as pessoas que eu tenho paz desde que eu conheci a Cristo, se o evangelho não se trata de eu falar para elas que Deus ama elas e tem um plano glorioso para a vida delas, que Deus ama elas incondicionalmente, se o evangelho não se trata da pessoa, do que se trata o evangelho? Meus amores, o evangelho se trata de uma única pessoa. O evangelho é sobre Jesus Cristo, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a obra dele na cruz, que a gente já viu com detalhes e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O evangelho verdadeiro, aquele que salva, o único meio instituído por Deus, se trata única e exclusivamente de Cristo e da obra dele na cruz. Qualquer coisa que te ensinem fora disso, que te elevem, que te exalte, que faça com que a glória venha a ser para ti ou para qualquer outra pessoa, isso é falso evangelho, tá bom? Então vamos ver o que Paulo fala sobre esse evangelho. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15, e vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: isso aqui é o que é evangelho, de acordo às escrituras. Irmãos, Paulo falando com os irmãos de Coríntios, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho, risca aí na tua Bíblia, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei,
o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também, o quê? Sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Ou seja, Paulo está falando, eu vim aqui lembrar vocês do evangelho que eu anunciei para vocês e venho anunciando sempre, pelo qual vocês foram salvos, se retiverdes tal e como eu preguei. Porque a gente sempre tem que lembrar que Paulo tinha essa luta, que é a mesma que hoje nós temos, aqueles que realmente querem pregar o evangelho, de sempre estar defendendo o evangelho contra o falso evangelho. Sempre a gente tem que estar mostrando, isso é mentira, isso é falso, isso aqui a gente sempre tem que estar lembrando as pessoas que o falso evangelho está se infiltrando dentro das igrejas, e ele vem desde a época de Paulo. Então ele fala, se retiverdes tal e como preguei. Por quê? Porque o evangelho verdadeiro era aquele que Paulo vinha pregando, que a gente já vai falar agora o que é. E Paulo vinha dizendo, se vocês retiverem exatamente como eu falei. Por quê? Porque outros por aí estão querendo deturpar esse evangelho, estão querendo acrescentar coisas nesse evangelho e tirar coisas desse evangelho. Então vocês têm que reter exatamente aquilo que eu preguei. Nada mais, nada menos. Tá dando para entender, meus amores? Então, ele fala assim, a menos que tenhais crido em vão, a menos que o entendimento de vocês tenha sido só intelectual, a menos que vocês tenham achado legal o evangelho, legal, a obra de Cristo, lindo a obra de Cristo, e o entendimento de vocês foi vão, entendimento superficial. Aí não adianta nada mesmo, né? E infelizmente a gente vê muitos por aí nessa condição. Então ele vem e fala, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Paulo falando, eu só estou ensinando o evangelho para vocês porque é o mesmo evangelho que eu recebi. Exatamente aquilo que a gente está fazendo aqui, exatamente o que eu estou fazendo aqui para vocês hoje. Eu estou dando para vocês aquilo que eu também recebi, o entendimento do verdadeiro evangelho. Aí ele vem e fala, que Cristo, olha o que é o evangelho que Paulo veio lembrar e vem ensinando. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então vamos lá, meus amores, daqui a pouco eu vou ler outros versículos, mas a gente vai focar principalmente nesse aqui. Então o que Paulo está dizendo aqui? Ele veio lembrar os irmãos de Coríntios, a igreja de Coríntios, do verdadeiro evangelho, aquele que salvou aquela igreja, aquelas pessoas de Coríntios, se é que elas creram de verdade. Se é que elas estavam retendo o verdadeiro evangelho e não estavam se deixando levar por falsos, acrescentando religião, acrescentando obras, acrescentando judaísmo, acrescentando a força do braço. Não, o evangelho é um só, Cristo. Que Cristo veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, conforme diz as Escrituras. Por que Paulo faz questão de falar que Cristo veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados, conforme diz as Escrituras, e ele foi morto e ressuscitou, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme diz as Escrituras? Por quê? Porque as Escrituras, desde o Antigo Testamento, anunciavam o verdadeiro evangelho. As Escrituras do Antigo Testamento já apontavam para Cristo, para a obra do Messias, como ele viria ao mundo através de uma virgem, como ele viveria uma vida de santidade, como ele morreria pelos nossos pecados e como ele também ressuscitaria, de acordo às Escrituras. Por isso Paulo faz questão de falar conforme as Escrituras. Meus amores, vamos entender o que é o evangelho da maneira mais simples possível. Meus amores, evangelho, de acordo à palavra evangelium no grego, evangelion,
significa boas notícias, boas novas. Então, o que esse evangelho, que são boas notícias, nos trazem? Exatamente isso aqui que Paulo acabou de dizer, que Cristo veio ao mundo morrer pelo meu e pelo teu pecado, e morreu e ressuscitou, conforme diz as Escrituras. Isso é o evangelho. Meus amores, entendam, as boas notícias, elas sempre vêm por causa de uma má notícia. É o que a gente vem estudando durante todo o estudo do novo nascimento. Hoje a gente vai fazer um resumo geral para definir o que é esse evangelho que a gente precisa ouvir para ser salvo. Como Paulo disse aqui, esse evangelho foi o que salvou vocês. Meus amores, as boas notícias do evangelho é que nós nascemos mortos espiritualmente, conforme diz as Escrituras, conforme Deus falou lá em Gênesis para Adão e Eva, que eles morreriam e que por causa deles todas as gerações nasceriam mortas. O evangelho fala isso pra gente. A boa notícia do evangelho também começa lá em Gênesis 3, quando o próprio Deus anuncia a vinda do Messias, a vinda do Salvador para o próprio Adão e para a própria Eva. E que todos os apóstolos e profetas ensinaram no Antigo Testamento, apontando para a cruz, apontando para Cristo. Meus amores, nós estávamos mortos em delitos e pecados, nascemos mortos no pecado original que herdamos dos nossos pais. E por essa morte espiritual vivemos uma vida em pecado, inclinados para a maldade, inclinados para o pecado, fazendo sempre o que era mal. Essa morte espiritual nos fez nos separar de Deus, não queríamos saber de Deus, conforme diz as Escrituras. E Paulo repete isso em Romanos 3, que ninguém queria saber de Deus, que não existia um justo sequer, que não existia alguém que era bom. Isso é o que o evangelho nos ensina. E isso faz com que a gente entenda que nós estávamos perdidos e condenados ao inferno, a menos que uma boa notícia viesse, ao menos que algo viesse sobrenatural para nos tirar da condenação eterna. E isso foi o que Cristo fez naquela cruz. Essa é a mensagem do evangelho, que Cristo desceu, viveu nesse mundo uma vida de obediência, uma vida total de obediência a Deus. Ele veio fazer aquilo que eu e tu não podíamos fazer porque estávamos mortos em delitos e pecados. Ele viveu em santidade, ele viveu em obediência. Sabe quando a Bíblia fala assim, sem santidade ninguém verá a Deus? E todo mundo fala, tá vendo, eu preciso ser santo, eu preciso ser obediente, eu preciso ser fiel. Não, isso não se trata de mim e de ti, não se trata da minha e da tua santidade. Se trata da santidade de Cristo, como ele viveu em santidade durante todo o período que ele esteve nessa terra como homem. Sem esta santidade, ninguém verá Deus, sem a santidade de Cristo. Tá vendo? Porque o evangelho não se trata de mim e de ti, o evangelho se trata de Cristo. Se trata da obra dele, da vida que ele viveu em santidade, em obediência. Se trata da fidelidade dele a Deus. Se trata da fidelidade até o fim, até a morte de cruz. Isso é evangelho. Essa é a boa notícia do evangelho. Estávamos condenados, mortos, totalmente condenados ao inferno, sem chance alguma. Sem chance alguma de sairmos de lá, mas Cristo veio e viveu, nasceu e viveu uma vida de santidade, de obediência, de fidelidade, obediência até a morte e morte de cruz no meu e no teu lugar, conforme diz as Escrituras. Conforme a gente viu no estudo passado das 3 horas de trevas na cruz, tudo aquilo que Cristo passou no meu e no teu lugar. Essa é a boa notícia do evangelho. Isso é evangelho. Estávamos mortos, destinados ao inferno.
totalmente independente das boas obras, do quão bom éramos, do quantas boas obras fazíamos, estávamos condenados ao inferno. E a boa notícia do Evangelho vem para nos mostrar que não tínhamos condições algumas de sair de lá, a menos que um santo, um justo viesse e cumprisse a lei de Deus no meu e no teu lugar, nos dando assim de graça a sua justiça, a sua santidade, a sua obediência, a sua fidelidade. Justiça, fidelidade, santidade, obediência esta que só Cristo poderia ter e seria capaz de suprir a santidade e a justiça de Deus. Ninguém seria capaz de fazer isso, só Cristo. Por isso ele mesmo teve que descer e morrer no nosso lugar para ocupar a ira de Deus no nosso lugar, que nem a gente já estudou. Essa santidade é toda dele, essa justiça é toda dele e ele nos dá de graça. Por isso a salvação é pela graça. Nós recebemos de graça essa justiça que vem de Deus. E mais, daqui uns dias mais a gente vai falar sobre essa justiça de Deus que recebemos de graça, que o Evangelho nos anuncia. Meus amores, o Evangelho se trata de Cristo, da obra de Cristo, daquilo que Ele fez por mim e por ti. Então, vamos ver o que mais o Evangelho, a Bíblia nos fala com relação ao Evangelho de Cristo. Vamos ler lá em Romanos capítulo 4, versículo, vamos ler o 23 até o 25. É mais um resumo daquilo que é o Evangelho, de acordo com Paulo. E diz assim: e não somente por causa dele, e o contexto está falando de Abraão, mas não somente por causa de Abraão está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. Ou seja, Paulo está falando do Evangelho, e que o Evangelho que justifica o pecador não foi somente por causa de Abraão, mas também por nossa causa. Por quê? Olha o que ele diz assim: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado o quê? A justiça de Cristo, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então aqui é Paulo falando com outras palavras a mesma coisa que ele acabou de falar lá para a igreja de Coríntios, que Cristo veio, morreu no meu e no teu lugar pelos nossos pecados e ressuscitou. Não bastava só Cristo morrer, ele tinha que ressuscitar. E por que Cristo ressuscitou? Por que Cristo pôde ressuscitar? Porque ele cumpriu perfeitamente a exigência de um Deus santo, 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 vivendo uma vida de santidade, de obediência até a morte e morte de cruz. Cristo pôde ressuscitar porque ele foi fiel. Ele mesmo não conheceu o pecado. Se fez pecado no meu e no teu lugar, mas ele mesmo não conheceu o pecado. Ele se fez maldito no meu e no teu lugar, mas ele mesmo não era maldito. Tá dando para entender? Então, esse poder, essa santidade, essa obediência de Cristo, essa fidelidade de Cristo ao Pai, de viver uma vida cumprindo a lei, ao pé da letra, no meu e no teu lugar, deu a ele o direito de ressuscitar. E isso fez com que a obra dele tão perfeita na cruz, foi tão perfeita, agradou tanto a Deus, que é isso que o Evangelho nos mostra, essa justiça de Cristo na cruz, essa obediência tão perfeita dele na cruz, fez com que Deus se sentisse satisfeito
E com essa satisfação de Cristo na cruz, de Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz, faz com que Deus justifique todos aqueles que creem nessa obra perfeita de Cristo na cruz. Por isso ele disse para Nicodemos: aquele que olhar para mim e crer em mim terá vida e terá vida eterna. Por quê? Porque eu já satisfiz a justiça do meu Pai. Então isso é evangelho, meus amores. Isso é evangelho. Foi isso que salvou Abraão. Abraão não foi salvo porque foi lá e sacrificou Isaac, que aliás nem sacrificou. É ridículo falar que que Abraão sacrificou Isaac. É o sacrifício de Abraão. Abraão não sacrificou nada. O que salvou Abraão, o que foi imputado a Abraão por justiça, que quando a gente estudar o livro de Romanos a gente vai falar sobre isso, foi a confiança dele na promessa de Deus com relação ao Messias. Deus revelou o evangelho para Abraão, por isso que ele é o pai da fé. Deus revelou o evangelho para Abraão primeiro. Não tem nada a ver com o sacrifício de Isaac, não tem nada a ver com ele subir o Moriá, não tem nada a ver com que ele tá lá disposto a ofertar, não, nada disso. A simbologia do sacrifício de Isaac lá no Monte Moriá era o próprio Deus, já como ele fez com Adão e Eva, lá quando ele mesmo sacrificou o cordeiro e vestiu Adão e Eva da justiça temporal. A mesma coisa Deus estava fazendo ali, mostrando para Abraão, quando ele forneceu ali, proveu ali o cordeiro, quando ele estava com Isaac lá no monte. Ele era também a mesma simbologia daquilo que ele faria, do que ele faria com Cristo lá na cruz. Então é ridículo falar que Abraão sacrificou Isaac. Abraão não sacrificou Isaac. É ridículo falar que Abraão é o pai da fé porque ia sacrificar Isaac, porque sacrificou Isaac. Não, Abraão é o pai da fé porque ele creu em Cristo. Isso está escrito na tua Bíblia. Deus revelou o evangelho de Cristo para Abraão e foi nisso que ele creu. Meus amores, Abraão foi salvo porque creu na cruz de Cristo que viria 2000 anos na frente, 4000 anos lá na frente. Foi por isso que Abraão foi salvo. A justiça de Cristo foi imputada a Abraão porque ele creu em Cristo. Os antigos do Antigo Testamento, os servos de Deus, os homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento não foram salvos por obras. Davi não foi salvo por obra, Abraão não foi salvo por obra, as mulheres do passado não foram salvas por obras, elas foram salvas porque elas creram na promessa de Gênesis 3, de que o Messias viria para cobrir, para justificar o pecado deles. Então, meus amores, a crença no Evangelho, que é o único meio de salvação, vem desde Gênesis. Para vocês entenderem, aqui está a cruz de Cristo no meio. Antigo Testamento aqui, Novo Testamento aqui. O que salvou o povo do Antigo Testamento? A cruz de Cristo. Porque eles criam no Messias que viria. Eles creram na promessa de Gênesis 3, que a semente da mulher viria para acabar com o diabo, para acabar com o pecado, para acabar com a ira de Deus sobre o pecado da humanidade. Então, Abraão foi salvo porque ele creu em Jesus. Davi foi salvo porque ele creu em Jesus. Ana foi salva porque creu em Jesus. Enfim, todos o do Antigo Testamento foram salvos porque creram em Jesus. Agora, todos nós, do Novo Testamento, da cruz de Cristo até o dia de hoje, até eu e tu, todos cremos no que Cristo fez. Os antigos criam naquilo que Cristo faria. Nós cremos naquilo que Cristo já fez. Isso é o que nos salva. E a gente vai entender isso com perfeição, lendo os versículos bíblicos quando a gente chegar no momento certo do estudo. Então, os antigos foram salvos porque creram na obra de Cristo na cruz, no Evangelho, o único meio de salvação.
E nós hoje, todo o período da igreja, os últimos 2000 anos, nós hoje cremos naquilo que Cristo já fez na cruz, no Evangelho, na obra de salvação. Meus amores, é glorioso quando a gente entende a Bíblia e não crê em tanta bobagem, tanto falso evangelho que é ensinado aí. Detalhe, eu tinha esquecido de falar, evangelho, aquilo que não é evangelho, assim como não é um testemunho pessoal, e não é que Deus tem um plano maravilhoso para ti, te ama, evangelho também não é eu ensinar sobre o sacrifício de Isaac. Não é eu ensinar que Davi derrubou o gigante com as pedrinhas, que Gideão destruiu o altar de Baal, que Elias fez fogo do céu descer. Isso não é evangelho, isso é Bíblia, é a história da Bíblia, que logicamente toda ela unida leva para um lugar, a cruz de Cristo. Mas não adianta eu falar de Abraão, de Davi, de José, de Isaac, de Jeremias, de ensinar o livro de Reis, ensinar o livro de Crônicas, ensinar o livro de que for, de Salmos, de Salomão. Não adianta eu ensinar nada disso para vocês, porque nada disso vai salvar. Meus amores, eu vou falar algo aqui que vai impressionar muitos de vocês, mas é a verdade, como sempre, a verdade sempre vai ser dita. Crer em Deus não salva ninguém. Ah, como assim? Não, mas eu creio em Deus, eu pensei que isso ia me salvar. Crer em Deus não salva ninguém. Tem e terá muita gente no inferno condenada que crê em Deus. Muita gente condenada que crê em Deus. O próprio Tiago nos fala que Satanás também crê que Deus é único, mas continua sendo Satanás. Crer em Deus não salva. Por que eu tô falando isso para vocês? Que não é qualquer coisa da Bíblia que é evangelho que vai salvar, que não é crer em Deus que vai salvar, meus amores. A salvação só vem por um meio: crer em uma única pessoa, e na obra que essa pessoa fez, Cristo Jesus e a cruz dele. É só isso que vai salvar. Esse é o único meio. Por isso, o novo nascimento, por isso João 3 é a base de toda a Bíblia. É a base que leva as pessoas ao novo nascimento, à salvação eterna. Jesus ali está ensinando para Nicodemos, para quem ele tem que olhar, no que ele tem que crer, o que ele tem que ouvir para ser salvo. O Evangelho. Crer em Deus não vai salvar ninguém. O único que vai salvar é a mensagem da cruz, é o Evangelho de Cristo, é crer nele. E Deus fez questão. Tamanha foi a perfeição da obra do nosso Senhor Cristo Jesus na cruz, que Deus disse assim, ó, tanto foi o sofrimento dele, tanto foi a minha ira que caiu sobre ele, porque só Deus sabe a ira dele, né? O ódio que ele tem contra o pecado, que caiu sobre Cristo, tamanha a perfeição dessa obra que ele disse: nada do que o homem faça, nada do que o homem aprenda, o que ele acha que ele sabe da Bíblia, nada disso vai salvar. O único meio de salvação vai ser ele ouvir a história do meu filho. O único meio das pessoas saírem do inferno vai ser eles ouvindo a história do meu filho, o unigênito perfeito, o meu filho perfeito, obediente, fiel. Eles vão ter que ouvir e crer na história do meu filho. Eles vão ter que crer na obra que o meu filho fez, se eles quiserem serem salvos. Não existe outro meio. Então não adianta, eu posso pregar todo o Gênesis, todo o Apocalipse, toda e qualquer história para vocês. Se eu não pregar Cristo e a cruz de Cristo e a obra dele, o Evangelho, vocês não vão ser salvos. Vocês estão vendo como as igrejas ensinam um falso evangelho? Porque as igrejas, tudo que não ensinam é Cristo e a obra dele. Ensinam toda a Bíblia por interesse, pincelam
Jesus é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Não, porque Cristo. Engraçado, às vezes eles dizem que não é para falar de Cristo. Principalmente se é para falar de alguma bênção. Não. Tem que dizer que foi a tua fé que te abençoou. Foi o voto que eu fiz que me abençoou. Foi o propósito que eu fiz. Foi o jejum que eu fiz. Foi a corrente que eu fiz que me abençoou. Cristo nem nessa hora aparece. Ao contrário, não dá para falar que foi Cristo. Tem que ser a tua fé que tem que estar em alta. Cristo deixa lá, ele morreu por ti, mas tudo bem. Ele já morreu 2000 anos atrás, agora toca o barco, agora é a tua fé. E ainda usam aquele versículo, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, completamente fora de contexto. Porque a única fé que sem ela é impossível agradar a Deus é justamente essa, a fé colocada em Cristo, na obra dele. Mas o falso evangelho continua sendo ensinado. E o pior de tudo é que as pessoas continuam querendo crer no falso evangelho. E aí vem a má notícia para ti. Se Deus que tu diz que crê, disse que a única coisa que te salva é ouvir o evangelho, e esse evangelho fala sobre o filho dele e sobre a obra do filho dele, nada mais, e tu te recusa a crer nisso, pergunta, com um neurônio já se pode responder: qual vai ser o fim daqueles que não querem crer na história do Filho de Deus e na obra dele? Meus amores, uma coisa é certa: ou pagou Cristo na cruz pelos teus pecados, ou tu vai pagar por eles. Se existe uma coisa tão certa como eu estou respirando aqui, e isso é evangelho, das duas uma: ou Cristo pagou pelos teus pecados naquela cruz há 2000 anos atrás, ou tu vai ter que pagar por eles, um por um. E para tu não ter que pagar um por um dos teus pecados durante todos os anos que tu tem de vida, tu vai ter que crer que Cristo pagou eles por ti. Como? Crendo naquilo que ele fez na cruz do Calvário, crendo na pessoa de Cristo e na obra dele. Essa é a história. Essa é a exigência de Deus. E ele pode exigir isso? Pode. Porque ele é Deus. É a única exigência dele para te salvar dos teus pecados e da condenação eterna ao inferno. Que tu creia no que Cristo fez. Então, se tu tá aí confiando nas tuas boas obras, nas tuas obras de caridade, no teu tempo de igreja, naquilo que tu supostamente faz de bom, ou naquilo que tu não faz de mal. Eu não faço mal a ninguém, eu não mato ninguém, eu não falo mal de ninguém, se eu posso eu ajudo. Se tu tá aí confiando nisso, se tu tá aí confiando no jejum que tu faz, na tua oração longa que tu faz, nas correntes que tu faz, no voto que tu faz, na tua fidelidade no dízimo e nas ofertas, se tu tá aí confiando na história, nas histórias bíblicas que tu conhece, na história de Abraão, na história de Gideão, na história de Elias, na história de reis, na história de Davi, do gigante, se tu tá crendo nesse teu conhecimento, nesse teu entendimento, crendo que tudo isso vai te salvar, eu sinto muito. Mas teu lugar não vai ser no céu. Deus instituiu um único meio de salvação, e esse meio é o evangelho, a obra do filho dele na cruz. Então, pra gente terminar, diz assim, lá no Romanos, capítulo 1, e vou ler tudo aqui, versículo 16, e vamos ver até onde eu vou ler, até onde Deus querer que eu leia. Diz assim, Paulo falando: pois não me envergonho do evangelho. O que é o evangelho? O que é o evangelho? Que Paulo diz que não se envergonha desse evangelho. Não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o
poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, meus amores, o que é o evangelho segundo as escrituras? O poder de Deus para a salvação. Por que o evangelho é o poder de Deus para a salvação? Porque nele se revela a justiça de Deus. Que justiça é essa? Que Cristo, o santo, o justo, o perfeito, desceu dos céus, desceu da sua glória, abandonou, deixou a sua glória para descer e viver uma vida nesse mundo podre, pecaminoso, se sujeitou a se humilhar à imagem do pecado, que é a imagem humana, viveu 33 anos uma vida de obediência às escrituras, obediência ao Pai, fidelidade, se santificando, orando, ensinando, pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus, exortando, corrigindo, falando do inferno. E ele viveu 33 anos em obediência, em total santidade e morreu. Morreu pelo meu e pelo teu pecado. Mas também ressuscitou, conforme diz as Escrituras. E no que ele ressuscita, ele nos dá o direito de recebermos a justiça dele, de recebermos a justificação da parte dele, de recebermos a santidade dele. Antes ele era o unigênito, agora ele é o primogênito, o primeiro de muitos irmãos, aqueles que depositam a sua confiança em Cristo e na obra que ele fez. Esses se tornam filhos de Deus, esses nascem de novo e se tornam filhos de Deus, e não somente filhos, mas também herdeiros, juntamente com Cristo, de toda a glória que Deus tem para nos dar. Isso é evangelho. Tudo isso que vocês ouvem por aí, dentro dessas instituições que eu repito, que não merecem nem sequer ter o nome de igreja, não todas, não generalizando, mas uma só que se escapa, que prega o verdadeiro evangelho, mas a grande maioria das religiões e instituições não merecem ser chamadas de igreja, porque elas pregam qualquer coisa, menos o evangelho verdadeiro, menos o Cristo crucificado, menos a obra perfeita de redenção naquela cruz, que nos deu o direito de nascer de novo, que nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus e herdeiros com Cristo. Meus amores, cuidado, medita nas Sagradas Escrituras para entender o verdadeiro evangelho. Lembra o que eu falei no início do vídeo? Que os americanos ensinam os seus funcionários todas as características de uma nota verdadeira, para que quando elas toquem numa falsa, elas identifiquem na hora: opa, isso é falso, isso é mentira, essa aqui rasga, joga no lixo, basura, lixo. A mesma coisa que o evangelho. Tu só vai poder identificar o falso maestro, o falso profeta, o falso evangelho, se tu conhecer o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é o quê? Tudo o que fala de Cristo, tudo o que fala de Jesus, tudo que envolve o nascimento dele, tudo que envolve a vida perfeita de obediência e santidade dele, e a morte dele pelo meu e pelo teu pecado, e a ressurreição dele. Isso é verdadeiro evangelho. O resto é basura, o resto é lixo, o resto é mentira, é engano. Então aprenda nas Sagradas Escrituras todos os detalhes, todas as características de Cristo, da vida dele, tudo que envolve esse evangelho, que é o único meio que Deus instituiu para salvar. Não se esqueça, ele prometeu esse Cristo, esse Salvador lá em Gênesis 3, e toda a história da Bíblia caminha para a cruz.
Meus amores, pare de se enganar. Pare de se enganar. Não existe outro meio para a salvação que não seja Cristo e a cruz dele. Pare de se enganar. Por favor, pelo amor de Deus, conheça as características do verdadeiro evangelho, para que tu não venha continuar sendo enganado. Não temos mais tempo. Não temos mais tempo. O arrebatamento está às portas e Cristo tem mandado os servos verdadeiros pregar o evangelho, porque não temos mais tempo. Gente, não vai adiantar chorar depois. Defenda Cristo e a obra de Cristo, porque é ela que vai te salvar. Não vai ser instituição que tu crê, que tu vai, que tu frequenta que vai te salvar. Não vai ser o teu pastor que vai te salvar. Não vai ser o teu tempo de igreja que vai te salvar. É Cristo e a obra dele. Foi Deus quem falou, não sou eu, Aline. Foi Deus quem falou. Foi o próprio Cristo que disse: Nicodemos, olha para mim. Eu sou o único caminho. Para de se enganar. Deixa o orgulho de lado. Deixa o falso ensinamento de lado. Creia na verdade. E a verdade é essa aqui: que Cristo nasceu e morreu pelo meu e pelo teu pecado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme diz as Escrituras. Isso é o que vai te salvar. Meus amores, eu oro que o Espírito Santo possa convencer vocês dessas verdades e que possa convencer o quanto antes, porque não temos mais tempo. Cada dia que passa é um dia menos. Cada dia que passa é um dia que nos aproximamos mais do arrebatamento da igreja e de um mundo entrar na maior tribulação jamais vista, falada pelo próprio Senhor Jesus. Não temos mais tempo. Creia na verdade. Venha a Cristo em arrependimento e fé. Arrependimento daquilo que tu é, daquilo que tu sempre creu, nas tuas obras, na força do teu braço, e comece a crer no Cristo, na obra perfeita dele na cruz para ser salvo. Que Deus abençoe vocês e os convença dessa verdade.